Boa tarde, galera. Tudo bom com vocês? Então, para nossa aula de hoje, como a gente finalizou a terceira unidade, é importante que a gente corrija as questões que foram trabalhadas para que a gente finalize esse ciclo e possa ir para um novo ciclo, que é o ciclo da quarta unidade, não é isso? Então, a gente trabalhou com jogos e brincadeiras, tivemos algumas questões no AP por área e algumas questões no AP livre. Então, a gente vai agora fazer a correção dessas questões. Algumas pessoas vieram me perguntar, né, tiveram dúvidas em alguma coisinha ou outra. E aí com esse vídeo a gente consegue sanar todas as dúvidas e passar para a próxima unidade, né, o próximo capítulo dessa nossa história. Bom, essa primeira questão foi uma questão que caiu no Enem em 2015. E por que eu gosto de trazer essas questões do Enem? Para que vocês percebam que desde o primeiro ano, desde o nono ano, esses assuntos eles caem no Enem. O aluno ele tem o costume de se dedicar ao Enem no terceiro ano, mas muitos dos conteúdos que ele vê no nono, no primeiro ano, são conteúdos que vão cair no Enem. Em física, por exemplo, a questão de velocidade média, aceleração, essas questões caem no Enem, lá em física, e são questões do primeiro ano. Se você não aprende isso no primeiro ano, o professor do segundo e do terceiro não vai voltar nesse assunto. Então, por isso que é importante ter essa maturidade agora de pensar no futuro, de pensar que a gente está hoje começando a nossa caminhada para chegar bem no Enem. E com educação física não é diferente. Então, a gente trouxe na outra unidade muitas questões sobre o futebol. E eu trouxe questões do Enem para vocês, para que vocês sempre percebam essa necessidade de estudar desde agora o primeiro ano para o Enem, que é o nosso foco, né? É a grande porta de entrada para as universidades. Então, trabalhando ainda com os jogos e brincadeiras, a questão trouxe para a gente. Riscar o chão para sair pulando é uma brincadeira que vem dos tempos do Império Romano. A amarelinha original tinha mais de 100 metros e era usada como treinamento militar. As crianças romanas, então, fizeram imitações. Lembra que a gente falou sobre isso? Que os jogos e brincadeiras eles surgem dessas imitações do que você vive. A gente deu o exemplo lá do chicotinho queimado. Quem lembra? Olha aí a questão trazendo exatamente aquilo que a gente falou. Fizeram imitações reduzidas do campo utilizado pelos soldados e acrescentaram numeração nos quadrados que deveriam ser pulados. Hoje, as amarelinhas variam nos formatos geométricos e na quantidade de casas. A palavra céu e inferno podem ser escritas no começo e no final do desenho, que é marcado no chão com X, tinta ou graveto. Com base em fatos históricos, o texto retrata o processo de adaptação pelo qual passou um tipo de brincadeira. E a gente falou exatamente sobre isso. Quem lembra? Tem vídeo nosso aqui no YouTube falando exatamente sobre essa adaptação da brincadeira. A gente falou ainda do exemplo do Polícia e Ladrão, lembra? Do Bang Bang, toda essa adaptação. Nesse sentido, conclui-se que as brincadeiras comportam o. E aí a gente vai falar agora então das características das brincadeiras, né? Vamos lá. Letra A. Caráter competitivo, que se assemelha às suas origens. Delimitação de regras que se perpetuam com o tempo. E isso, gente, essa segunda questão ela já vai de encontro com o próprio tempo. Desculpa, com o próprio texto. Porque ele disse pra gente que ocorreu uma adaptação. Aí nessa alternativa ele diz que permanece a mesma coisa. Não, sofre adaptação, né? Definição antecipada do número de grupos participantes. Gente, é só vocês lembrarem das brincadeiras que vocês fazem. Vamos brincar de esconde-esconde, vamos. Ah, mas a gente delimitou que só pode brincar com 10 de cada lado. Só tem 5 de cada lado. Não brinca? Brinca. Não é assim? Objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que a praticam. Gente,
De novo, só lembrar das brincadeiras que vocês faziam. Alguém brincava, vamos brincar de esconde-esconde porque é bom, porque a gente vai correr, vai aumentar a capacidade cardiorrespiratória. Alguém pensava nisso? Não. Possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada. Poxa, olha aí. O texto, gente, ele trouxe mastigado pra gente essa questão. Se ele fala aqui, ó, processo de adaptação, beleza? E fala de reinvenção. Então, não é a mesma coisa no contexto em que é realizada. Então, gente, a alternativa correta é essa, porque a brincadeira, dependendo do contexto, ela pode ser modificada. Como eu dei o próprio exemplo aqui do número de participantes. Você modifica a brincadeira na hora para o número de participantes, né? A gente conversou sobre várias alterações que a gente pode fazer no jogo para adaptar ao grupo, ao contexto, ao lugar que está acontecendo. Tranquilo? Então é uma questão do Enem, uma questão fácil e uma questão que vocês não podem perder, ok? Vamos agora para a segunda questão. Também foi do Enem, essa é um pouco mais antiga, mas a gente tem poucas questões sobre esse assunto no Enem, né? Não é todo ano que cai, mas se vocês derem a sorte de cair no ano de vocês, é uma questão que a gente conversou bastante e não tem por que errar. A falta de espaço para brincar é um problema muito comum nos grandes centros urbanos. Diversas brincadeiras de rua, tal como o pula-corda, o pique-pega e outros, têm desaparecido do cotidiano das crianças. As brincadeiras são importantes para o crescimento e desenvolvimento das crianças, pois desenvolve tanto habilidades perceptivo-motoras quanto habilidades sociais. Então, o que ele quer dizer? Melhora as questões de coordenação motora, mas também melhoram as condições de socialização das crianças. Quem tem criança agora em casa, né, irmão, primo, percebe o quanto nessa pandemia eles estão sofrendo com essas questões, com essas habilidades sociais. Meu filho, por exemplo, tem 3 anos e ele passou a maior parte da vida na pandemia. Então ele é bem espertinho para algumas coisas, porque podem ser ensinadas em casa, como os números, as cores, o inglês. Mas nessas questões sociais eu não tenho como ensinar ele. Isso a gente aprende na prática, né, convivendo com outras pessoas. E isso é uma defasagem que ele vai ter que superar. Considerando a brincadeira e o jogo como um importante instrumento de interação social, olha aí de novo falando da questão da interação social, pois por meio deles a criança aprende sobre si, sobre o outro e sobre o mundo ao seu redor, entende-se que o jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades e níveis de habilidade motora. O jogo desenvolve habilidades competitivas, centradas na busca da excelência na execução de atividades do cotidiano. Não, né? O jogo não quando você brinca de pega-pega, ninguém está ali corrigindo o modo como você corre para fazer a corrida perfeita. Não é esse o objetivo do jogo. Letra C. O jogo gera um espaço para vivenciar situações de exclusão, que serão negativas para nananana. Só aí a gente já pode parar, né? O jogo gera um espaço para vivenciar situações de exclusão? Não, né, gente? Bom, através do jogo é possível entender que as regras são construídas socialmente e que não podemos modificá-las. Não, não é o jogo que vai ensinar isso aí para ele, né, gente? Se a gente falou o tempo inteiro da possibilidade das regras serem modificadas, o jogo tem essa capacidade de modificar as regras. Então, como é que ele vai ensinar para a criança que as regras não podem ser modificadas? E no jogo, a participação está sempre vinculada à necessidade de aprender um conteúdo novo e de se desenvolver habilidades motoras especializadas. Você só brinca para aprender coisas novas? Não, né? Se fosse assim, a gente não brincava de esconde-esconde durante 10 anos, 15 anos. Tem gente que brinca uma vida inteira. Você só está brincando para aprender conteúdos novos? Não. Então essa
é a letra A, né, que possibilita a participação de crianças de diferentes idades, diferentes níveis de habilidade motora. Esse é o ponto do jogo. Esse é o mágico do jogo, né? É permitir que todo mundo participe. Vamos lá. As brincadeiras estabelecem a relação entre o mundo interno do indivíduo, imaginação, fantasia, símbolos, e o mundo externo, né? Realidade compartilhada com os outros. Ao mesmo tempo, as crianças, ao brincarem, vão criando condições de separarem esses dois mundos e adquirirem o domínio sobre eles. Marque a alternativa que não representa uma característica dos jogos e brincadeiras. Então a gente vai marcar agora a alternativa falsa, beleza? Vamos lá. A brincadeira constitui um incentivo ao desenvolvimento de novas habilidades. Os jogos e as brincadeiras são fontes de felicidade e prazer. Brincar é colocar a imaginação em ação. O lúdico tem caráter de liberdade e subversão da ordem, que contrapõe a lógica da produtividade. As brincadeiras estabelecem regras fixas e ajudam as crianças a desenvolver a competição. Então, se vocês perceberam, as questões são bem parecidas. Quando elas falam de brincadeiras com regras fixas e competição, normalmente está errado. Beleza? Vamos lá. Então, gente, a alternativa errada aqui seria a última, tá bom? O papel dos adultos é essencial para garantir um ambiente seguro, de modo que a criança desenvolva suas potencialidades de forma livre e criativa enquanto brinca. Além disso, quando inseridos no dia a dia da casa, os jogos podem ser um meio de entretenimento para toda a família, já que muitos deles remetem a brincadeiras antigas que ainda hoje divertem crianças de todas as idades. E de novo a gente vai marcar a alternativa incorreta. Os jogos e as brincadeiras infantis populares propiciam o desenvolvimento da imaginação, espírito de colaboração, socialização e ajudam a criança a compreender o mundo melhor. Tudo certo, né? Atualmente, devido ao progresso e às mudanças dele decorrentes, as brincadeiras estão subindo pela televisão, jogos eletrônicos, beleza. Isso tudo aqui, gente, vocês lembram de onde a gente tirou? Do slide da nossa aula, né? Então essa aqui é uma questão que não dá para errar, porque a gente viu o slide falando sobre isso. Por isso que eu nem vou ler a alternativa toda, porque a gente já leu essa alternativa no nosso slide. Então o fato de trocar a moradia e o processo estão fazendo que a calçada deixe... A gente falou disso também. Vamos para a última aqui. A evolução urbana tem contribuído para a extinção. Falamos disso. Então a alternativa incorreta só pode ser essa. Atualmente é muito comum nas capitais. Pronto. Encontramos o erro. Está lá no nosso slide que atualmente é muito comum no interior, né? Principalmente nos pequenos municípios da região Nordeste, as crianças brincarem, jogarem na frente das suas casas. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Quanto mais para o interior, menos a gente vai ter essa questão da globalização, da urbanização. Com isso, as crianças podem ficar nas portas das casas, brincando, correndo, ou até nas praças, né? E isso aqui na capital está ficando cada vez mais difícil. Tranquilo, gente? Então essas foram as questões que a gente viu para finalizar os jogos e brincadeiras. Eu espero que a partir de agora não tenha ficado nenhuma dúvida, para que a gente possa prosseguir com o nosso conteúdo. Grande abraço